que trata do ex-presidente Jair Bolsonaro, conversou com a imprensa justamente na véspera do julgamento no TSE, que pode torná-lo inelegível. Como você avaliou as falas, as defesas do ex-presidente, reforçando a necessidade de imparcialidade? Ele trouxe, deu exemplo da chapa Dilma Temer. Faz sentido o argumento que ele expôs para os jornalistas? Sim, total. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi orientado exatamente a cobrar do Tribunal Superior Eleitoral, pelo menos coerência. Qual é o grande argumento? É dados novos que chegaram nesse processo. Esse processo era um inquérito lá atrás, quando o ex-presidente, então presidente da República, se reuniu com embaixadores creditados aqui no Brasil. É uma função única do presidente da República, nenhum outro pode fazê-lo, né? De reunir com representantes estrangeiros. Então estava tudo dentro do conforme. O que o Ministério Público achou estranho é que o presidente, como sempre teve um posicionamento, criticou as urnas eletrônicas. E aí virou um cavalo de batalha, dizendo que o então presidente da República estava atacando o processo eleitoral brasileiro. Não era o processo eleitoral brasileiro, era fazendo críticas às urnas. Naquele momento eu disse, olha, eu acredito nas urnas eletrônicas, né? As urnas eletrônicas não são o processo eleitoral brasileiro. Só que agora, dados novos de outros inquéritos e posteriores chegaram ao processo, né? Então não se pode colocar matéria nova em processo antigo. Foi uma definição do próprio TSE na chapa Dilma Temer, que tinha sim provas dobradas para ser cassada. Mas ali foi uma decisão política, porque estava chegando à presidência da República o Michel Temer, que era o presidente, e os ministros do TSE decidiram então, numa votação apertada, com diferença de um voto. Esse um voto de diferente foi Gilmar Mendes, né? Decidiu negar a cassação da chapa Dilma Temer, o que provocaria assumir o presidente da Câmara, convocar uma eleição, seria muito complicado, então a decisão política de manter. Mas é preciso ter coerência, pelo menos, na justiça eleitoral, né? E aí o ex-presidente Jair Bolsonaro tem toda a razão. Eu gostaria de acrescentar o seguinte: o PL, ele não conta com essa inelegibilidade, é claro, pelo menos publicamente. Mas todos aqui sabemos de que isso aí é um jogo de cartas marcadas. Há uma intenção de tornar Jair Bolsonaro inelegível até para atacar o presidente Lula, porque sem o Bolsonaro do outro lado, Lula vira uma biruta de aeroporto, não tem adversário. Lula só está lá porque muitos votaram nele contra Bolsonaro. Então, veja bem, Bolsonaro inelegível mexe totalmente na política nacional. Esses eleitores que votaram no Lula contra Bolsonaro e que votaram com a mão no nariz, né? Votaram no Lula com a mão no nariz exatamente para derrotar o Jair Bolsonaro, eles vão procurar um novo, procurar um centro-direita. Aí será um cavalo de pau na política brasileira. Esse cavalo de pau está sendo dado não por votos e não por decisão política, mas sim por uma decisão de uma casa jurídica, o Tribunal Superior Eleitoral. Conversei com integrantes do PL e eles estão decididos a levar o ex-presidente Jair Bolsonaro a todos os cantos do Brasil, fazer política. Ele será um grande eleitor, primeiro para as eleições municipais do ano que vem e depois 2026. Esta é a estratégia. Tá certo, vamos girar com os nossos comentaristas. Roberto Mota, também queria escutá-lo acerca das defesas e da exposição de Jair Bolsonaro hoje, logo após uma reunião que teve com seu filho, auxiliares no Senado Federal. Essa reflexão de Jair Bolsonaro, viu, Mota, pode, de certa maneira, estimular a corte a ter um entendimento diferente? Você apostaria nisso ou pouco provável que os ministros, os integrantes do TSE alterem a maneira de entender como iriam votar? Eu duvido que exista alguém no Brasil que consiga dizer com certeza o que vale ou o que não vale, o que pode ou o que não pode ser feito. Eu acho que não existe uma pessoa em todo o território nacional que consiga dizer que regra está valendo hoje e qual é a regra que vai valer amanhã. Enquanto a gente está aqui no programa, eu estou acompanhando as reações nas redes sociais
E eu separei aqui um comentário no Twitter, e a pessoa escreveu: tem horas que parece que entramos em uma linha temporal de uma realidade alternativa. No fundo do poço tem uma escavadeira. Amanhã é o dia em que metade de um país irá a julgamento. Eu não sou jurista e a minha afirmação não tem nenhuma validade jurídica. Ela é uma afirmação moral. A moral trata da diferença entre as coisas certas e as coisas erradas. A maioria de nós tem um senso de moral dentro de si. Existem exceções, claro, os criminosos, os psicopatas, as pessoas que não têm controle dos seus impulsos, mas a maioria das pessoas sabe instintivamente a diferença entre o certo e o errado, o justo e o injusto. Amanhã irá a julgamento o homem que, muitos dizem, é o político mais popular da história do país. Qual é a acusação contra ele? Ter se reunido com embaixadores estrangeiros enquanto ocupava o cargo de presidente da República. O Brasil é o país onde morrem 40 mil pessoas assassinadas todos os anos. Apenas 8% desses crimes são esclarecidos. Todas as grandes cidades brasileiras têm regiões dominadas por narcotraficantes armados com armas de guerra. O Brasil é o país dos maiores escândalos de corrupção do planeta. Mas algumas partes dessa história foram anuladas, apagadas, não existem mais. Depois passaram a apagar os protagonistas. É preciso que alguém explique isso aos correspondentes estrangeiros que estarão amanhã aqui. É isso. Agora, Tiago Pavinato, comentarista, apresentador, mas também jurista, fez inclusive uma defesa, uma publicação no jornal Folha de São Paulo, um texto muito elogiado, inclusive, nas redes sociais. Minha mãe adorou, minha mãe gostou muito. Essa jurisprudência de 2017, destacada hoje por Jair Bolsonaro, no caso do julgamento da chapa Dilma Temer, é aplicável nesse caso, nesse julgamento de amanhã? Se os ministros, os integrantes, levassem ao pé da letra, Bolsonaro seria absolvido? Sim. Essa ação, né, ela foi movida contra a chapa Dilma Temer, que ganhou as eleições no ano de 2014. E vale lembrar que em 2014 a gente tinha um Código de Processo Civil no Brasil e no ano seguinte, 2015, o Código de Processo Civil mudou. Mas tanto no anterior quanto no que passou a viger o Código de Processo Civil de 2015, que rege a dinâmica processual do processo de matéria eleitoral, tanto um quanto no outro, nós encontramos um princípio que foi evocado no julgamento de 2017 da chapa Dilma Temer, que é o seguinte: eu vou ler até o trecho do acordo, da ementa do acórdão que acabou absolvendo a chapa Dilma Temer do crime de abuso de poder político previsto na Lei Complementar 64 de 1990, mesmo artigo de lei do caso Bolsonaro. Bom, a ementa do acórdão que absolveu Dilma Temer diz o seguinte: regra áurea da preservação do direito subjetivo à ampla defesa. Presença não satisfatória de acervo probante efetivo e coerente quanto aos fatos que deram suporte ao pedido inicial. Neste caso, há apenas minguada comprovação de elementos indiciários da prática das condutas puníveis. Lastro probatório inconclusivo quanto à concreta ocorrência dos alegados ilícitos. Pedidos formulados na ação de investigação da Justiça Eleitoral e nas demais ações conexas ajuizadas contra a senhora doutora Dilma Vana Rousseff. E acontece, cabe lembrar, o microfone caiu. Cabe lembrar, Dilma Vana não é doutora. Ó,
Agora, Caio. Não, daqui a pouco o Pavinato vai concluir o seu raciocínio. Já pus no meu colo. Ok. É que eu estou muito acelerado com essa notícia. E do senhor professor Michel Elias Temer Lulia, julgados improcedentes. Bom, o que quer dizer tudo isso? Esse resumo do acórdão que livrou Dilma e Temer. O que quer dizer é que, no pedido da ação de investigação na Justiça Eleitoral, tem um tema. Ao curso do processo, a ministra, que era do TSE à época, que foi minha professora de processo penal, que é a atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, ela admitiu outros casos, outras conclusões, outras provas ligados a outros fatos que não aquele da ação de investigação da Justiça Eleitoral, e isso levou a uma conclusão que seria de procedência contra a chapa Dilma Temer. Mas o que restou julgado no Tribunal Superior Eleitoral? Não pode. O princípio é esse. A pessoa tem direito à ampla defesa e, por isso, se ela se defendeu de um fato nesse processo, eu não posso vir agora no julgamento e trazer conclusões de outras coisas que não aquilo que está adstrito no processo que inaugura a ação de investigação da Justiça Eleitoral e condená-los. Eu estaria rompendo com a ampla defesa. Eu estou rompendo com um princípio do processo civil. Caso eleitoral é processo civil. E tem mais, tem a questão da legalidade. O princípio da legalidade nas penalidades, porque o processo pode ser civil, mas aplica-se a máxima da penalidade, porque a norma tributária que condena a pena restritiva de direito, a eleitoral ou a criminal, elas têm que ter a lei escrita prévia, certa e estrita. Logo, se o abuso de autoridade, no caso do Bolsonaro, do artigo 22, foi se reunir com embaixadores para falar coisas antidemocráticas, para falar mal do sistema eleitoral. Pode ser que isso seja abuso de poder? Pode. Mas para que seja abuso de poder punível com a inelegibilidade, tem que ser a hipótese do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, que é abusar do poder político para privilegiar um candidato ou um partido. E quando você critica o sistema eleitoral, repito aqui, você coloca em pé de igualdade todos os candidatos e todos os partidos, porque todos são vítimas, todos estão sob o mesmo sistema eleitoral. Ah, mas Pavinato, eles poderiam influenciar as pessoas poderiam entender que ele, por estar denunciando, ele seria o candidato ideal, mas ele está denunciando o sistema, não adianta. Não adianta, e fazer ilação de que poderia influenciar é recair naquela mesma esparrela do julgamento do Deltan Dallagnol, de que as investigações poderiam vir a ser processos administrativos disciplinares. Não poderia ser nada. O que não está nos autos não está no mundo. O que o que é julgado tem que ser aquilo que está no pedido. Eu não posso ir além, eu não posso ir aquém como juiz. E o TSE, ele tem uma posição doutrinária muito bem firmada, que é esta: não se pode admitir outros fatos que não aqueles da demanda inicial. E o princípio da legalidade, se ele demandou conta, se ele falou na reunião com embaixadores, o que não é nenhum crime por si só, querem imputar crime da lei eleitoral por ele ter falado mal do sistema eleitoral para se promover, para promover a sua candidatura, não dá. Porque esse discurso não é para privilegiar um candidato, nenhum partido, é para fazer uma acusação ao sistema eleitoral. E o sistema eleitoral, repito, senhores, vai muito além das urnas. Muito além das urnas. O sistema eleitoral é todo o procedimento feito pelo Exército na fiscalização da saída das urnas, pelo TSE, pelas justiças eleitorais locais, pelos tribunais regionais eleitorais, pelos mesários, pelos fiscais, pelos partidos políticos. O sistema eleitoral é tudo isso.
E dizer que não teve problema no direito, no sistema eleitoral, é demais, já que o sistema eleitoral, por exemplo, proibiu uma candidatura, que é a candidatura daquele que se quer tornar inelegível agora, condenou esta candidatura porque ela estava dizendo verdades do seu oponente. Que verdades são essas? Dizer que o nosso presidente é amigo de Nicolás Maduro e a campanha foi prejudicada. Logo, houve problema no sistema eleitoral? É claro que houve problema no sistema eleitoral. E não vou nem chegar perto das urnas, porque não precisa. Nós tivemos uma resolução em outubro, quando a legislação eleitoral ela só permite que o TSE faça a resolução até março. Teve problema no sistema eleitoral? Teve problema no sistema eleitoral, mas não chegam nem perto das urnas. São problemas previstos na legislação. E são decisões que foram contra o candidato que agora se quer tornar inelegível por fatos que se provaram verdadeiros neste mês de junho, com a vinda do Maduro para cá e a ida de Lula para dar bênção ao Papa, como diz o meu querido Emílio Surita, porque o Papa vê em Lula um canal de interlocução com Daniel Ortega, e Daniel Ortega também não podia ser relacionado com Lula. Ou agora o Papa vai receber uma reprimenda do TSE por estar chamando Lula para ser o meio de campo com o Daniel Ortega. Então, não há que se falar aqui em inelegibilidade de Bolsonaro. E eu tendo a dizer a mesma resposta que o Cristiano Zanin deu na sabatina. Eu quero acreditar que o ministro Alexandre de Moraes vai levar em consideração os seus próprios votos naquela corte e não vai tornar o Bolsonaro inelegível. É isso, Tiago.